Em 1907, um médico americano fez algo que nenhum cientista tinha ousado fazer antes. Ele colocou pacientes moribundos em uma balança de precisão e esperou o momento exato da morte. O que ele mediu naquele instante abalou as fundações da ciência moderna. E até hoje, mais de 100 anos depois, ninguém conseguiu refutar completamente o que ele encontrou. Mas o nome dele foi varrido dos livros. A experiência foi chamada de fraude. E as pessoas que tentaram repetir o experimento encontraram resultados ainda mais perturbadores. Fique até o fim desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui não está em nenhuma aula de biologia. E quando você souber o que realmente aconteceu com esse cientista e por que ele foi silenciado, você nunca mais vai ver a morte da mesma forma. O nome dele era Duncan McDougall, médico formado, respeitado, com um consultório em Haverhill, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele não era um lunático, não era um charlatão. Era um homem de ciência que fez uma pergunta que todo ser humano já fez alguma vez na vida. Quando a gente morre, o que vai embora? Mas ao contrário de filósofos e teólogos, McDougall quis medir isso, literalmente, com uma balança. Ele passou anos desenvolvendo um aparato especial, uma cama acoplada a uma balança de alta precisão, capaz de detectar variações mínimas de peso. A ideia era simples. Se a alma existe e tem substância, ela ocupa espaço e tem massa. E no momento da morte, ela deveria partir. E se ela parte, o corpo ficaria mais leve. Agora pensa comigo, isso parece loucura? Parece. Mas espera para ver o que aconteceu quando ele ligou a balança. McDougall conseguiu autorização para realizar experimentos com pacientes terminais em um asilo em Dorchester, Massachusetts. Os pacientes escolhidos eram aqueles que morriam de forma lenta e previsível, principalmente tuberculose, para que ele pudesse preparar a balança com antecedência. No dia 10 de abril de 1901, o primeiro paciente foi colocado na cama-balança. McDougall ficou ao lado dele, com um assistente, registrando cada mínima variação de peso durante as últimas horas de vida do homem. O peso oscilava ligeiramente com a respiração. Era esperado, nada de anormal. Então o homem parou de respirar. E naquele exato momento, a balança despencou. Não aos poucos, não gradualmente, instantaneamente. O corpo havia perdido 21 gramas de uma só vez, sem explicação física, sem fluido perdido, sem gás expelido que justificasse isso. McDougall ficou em silêncio. Olhou para o assistente. Os dois sabiam o que haviam acabado de registrar. Mas ele não foi para os jornais. Não gritou para o mundo. Ele fez o que um cientista sério faz. Repetiu o experimento. Ao longo dos meses seguintes, McDougall repetiu o processo com mais 5 pacientes. Os resultados variaram. Nem todos mostraram a mesma perda de peso imediata. 2 casos foram descartados por problemas técnicos. Mas em 3 dos 6 casos, a perda de peso no momento da morte foi real, mensurável e inexplicável pelos padrões da física convencional. Em março de 1907, ele publicou os resultados no Journal of the American Society for Psychical Research e também na renomada revista médica American Medicine. O título do artigo era direto: Hipótese sobre a substância alma com peso experimental. E aí, o mundo explodiu. O New York Times publicou uma manchete no dia 11 de março de 1907 que dizia: "Alma tem peso", diz médico. Em horas, o nome de McDougall estava em jornais do mundo inteiro. Religiosos aplaudiram, cientistas atacaram. Um dos primeiros a atacar foi o Dr. Augustus P. Clarke, que levantou uma objeção que parecia razoável na época. No momento da morte, o sangue para de circular e os pulmões param de resfriar o corpo. Isso causa uma súbita transpiração intensa, o que poderia explicar a perda de peso. McDougall respondeu prontamente. A perda foi instantânea demais para ser transpiração, e os cálculos de evaporação de umidade simplesmente não batem com os 21 gramas registrados. Mas a comunidade científica já havia escolhido o seu lado. E aqui começa a parte que ninguém te conta. Transição, trilha misteriosa mais grave. McDougall também fez um segundo experimento, um que foi quase completamente apagado da história. Ele repetiu o processo com 15 cães. A lógica era científica. Se a perda de peso nos humanos viesse de uma alma, então cães, que muitas tradições religiosas dizem não ter alma, não deveriam apresentar o mesmo fenômeno. Nenhum dos 15 cães apresentou qualquer variação de peso no momento da morte. 0, absolutamente nada. McDougall publicou isso também. E foi exatamente aí que os ataques se intensificaram.
Porque agora não era só uma questão científica, era uma questão filosófica, religiosa e, principalmente, política dentro da academia. Pensa o que significa aceitar o experimento de McDougall como válido. Significa aceitar que existe algo no ser humano que não é físico, que tem massa, que parte no momento da morte. Isso destrói décadas de materialismo científico que diz que consciência é apenas produto do cérebro. Isso valida milênios de crenças religiosas com evidência empírica. Isso muda tudo. E a ciência institucional, como qualquer instituição de poder, não gosta quando tudo muda. Nos anos seguintes, nenhuma instituição científica de prestígio financiou uma repetição rigorosa do experimento de McDougall. Isso é altamente suspeito. Pensa, quando um experimento controverso aparece, a resposta científica correta é repeti-lo com mais rigor, não ignorá-lo. Mas o que aconteceu foi o contrário. O experimento foi ridicularizado em revistas científicas sem ser repetido. McDougall foi tratado como excêntrico, e em 1920 ele morreu. Sua pesquisa foi enterrada com ele. Por quase 50 anos, os 21 gramas ficaram no limbo, nem confirmados, nem refutados de forma definitiva. Até que alguém decidiu olhar de novo. Em 1976, o pesquisador Len Lyons fez uma análise detalhada dos dados originais de McDougall e encontrou algo perturbador. Os críticos tinham atacado o experimento com base em argumentos que não se sustentavam matematicamente. As objeções sobre transpiração, gases e variação corporal simplesmente não explicavam uma perda instantânea de 21 gramas. Mas sem financiamento para repetir o experimento, a análise de Lyons foi publicada em uma revista de circulação pequena e silenciada novamente. Mas a história não para em McDougall, porque enquanto ele era enterrado pela academia, outros cientistas estavam chegando às mesmas conclusões por caminhos completamente diferentes. E esses outros cientistas são ainda mais difíceis de ignorar, porque alguns deles ganharam o Nobel. Espera, porque agora a coisa fica muito mais profunda. O Dr. Wilder Penfield era neurocirurgião, um dos maiores do século XX, pioneiro no mapeamento do cérebro humano. Ele passou décadas operando cérebros acordados, sim, pacientes conscientes durante a cirurgia, estimulando diferentes regiões e documentando as reações. Ele sabia mais sobre o cérebro humano do que quase qualquer pessoa viva na época. E foi exatamente por isso que a conclusão dele foi tão bombástica. Em seu livro The Mystery of the Mind, publicado em 1975, Penfield escreveu: "Depois de toda uma vida estudando o cérebro, sou forçado a concluir que a mente humana não pode ser explicada inteiramente pela atividade neuronal. Existe algo além do cérebro que dirige, que escolhe, que é consciente de uma forma que os neurônios sozinhos não podem produzir." Um neurocirurgião de elite, com décadas de pesquisa empírica, dizendo que a consciência não vem do cérebro. Mas você já ouviu falar de Wilder Penfield na escola? No colégio? Na faculdade? Provavelmente não. E não é coincidência. Vamos mais fundo. Porque o caso mais poderoso não é McDougall. Não é Penfield. É um homem que esteve do outro lado e voltou para contar. O Dr. Eben Alexander era neurocirurgião na Universidade de Harvard, especialista em doenças do cérebro, ateu convicto por formação científica. Em 2008, ele contraiu uma meningite bacteriana extremamente rara que destruiu quase completamente seu neocórtex, a parte do cérebro responsável pela consciência, pensamento e memória. Ele ficou em coma por 7 dias. Os médicos disseram à família que, se ele sobrevivesse, seria um vegetal. Mas ele não só sobreviveu. Ele acordou com uma memória detalhada, vívida e coerente de uma experiência que teve enquanto seu cérebro estava clinicamente inativo. E aqui está o ponto que destrói o argumento materialista. O neocórtex de Alexander estava destruído. Não degradado. Destruído. Se consciência é produto do cérebro, como ele teve experiências conscientes quando o cérebro não funcionava? Não há resposta satisfatória para isso dentro do paradigma materialista. Alexander publicou suas experiências no livro A Prova do Paraíso, que se tornou best-seller mundial, e imediatamente foi atacado por colegas. Sua reputação foi questionada. Artigos foram escritos tentando desmontar cada detalhe. O padrão de silenciamento continuava. Mas agora era diferente. Porque desta vez, o homem silenciado era de Harvard, e ele não se calou. Mas por quê? Porque a ciência institucional resiste tanto a essas evidências? A resposta é mais simples do que você imagina. E mais perturbadora. Se a alma existe, se a consciência sobrevive à morte,
Então toda a estrutura do materialismo científico, que domina universidades, laboratórios e financiamentos há mais de 150 anos, desmorona. Não é uma questão de verdade, é uma questão de poder, de paradigma, de quem controla o que é considerado real. O filósofo da ciência Thomas Kuhn chamou isso de estrutura das revoluções científicas. Paradigmas dominantes não cedem por evidências. Eles cedem quando os guardiões do paradigma morrem e uma nova geração assume. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Transição. Trilha de esperança, levemente crescente. Nos últimos 20 anos, uma nova área da ciência emergiu timidamente. Os estudos de experiências de quase morte, ou NDE, do inglês Near Death Experiences. O cardiologista holandês Pim van Lommel publicou em 2001 na revista The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo, um estudo com 344 pacientes que sofreram parada cardíaca e foram reanimados. 18% deles relataram experiências conscientes detalhadas durante o período em que o cérebro estava clinicamente morto. Pacientes que descreveram com precisão objetos, conversas e eventos que aconteceram na sala de cirurgia enquanto eles estavam sem atividade cerebral. Coisas que eles não tinham como saber se a consciência fosse apenas uma função do cérebro. Van Lommel concluiu: a consciência não é produzida pelo cérebro. O cérebro é um receptor de consciência, como uma antena de rádio que capta um sinal que existe independente dela. Destrua a antena, o sinal continua existindo. Voltemos a Duncan McDougall, um homem que em 1901, com uma balança artesanal e uma coragem científica rara, fez uma pergunta que a humanidade carrega há milênios. Ele não tinha a sofisticação dos estudos modernos. Não tinha ressonância magnética, não tinha os instrumentos que temos hoje. Mas ele tinha algo que muitos cientistas modernos perderam: a disposição de ir atrás da verdade, mesmo que ela destruísse o que ele sabia. Ele foi ridicularizado, ignorado, apagado, mas os 21 gramas ainda assombram a ciência mais de um século depois, porque ninguém conseguiu provar que ele estava errado, apenas repetiram que ele estava. E existe uma diferença enorme entre provar que alguém está errado e simplesmente dizer que está. Então, o que a ciência sabe de verdade sobre a alma? A resposta honesta é: menos do que afirma saber. O materialismo diz que consciência é apenas neurônios disparando. Mas nenhum experimento jamais mostrou como neurônios produzem a experiência subjetiva de ser você. Isso tem até um nome na filosofia: o problema difícil da consciência. E os maiores filósofos e neurocientistas do mundo admitem que não tem resposta. O que McDougall, Penfield, Alexander e Van Lommel têm em comum é que todos chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes. Existe algo no ser humano que vai além da matéria. Chame de alma, chame de consciência não local, chame do que quiser. Mas a evidência acumulada por pessoas que dedicaram suas vidas a esse estudo aponta para uma direção. E essa direção não é o nada. Se você chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que existe algo depois da morte? Ou acha que tudo acaba no último batimento? Comenta aqui embaixo, porque esse é o tipo de conversa que a maioria das pessoas tem medo de ter. E no próximo vídeo, vou te mostrar algo ainda mais perturbador. O que a física quântica descobriu sobre a consciência e por que até os físicos estão começando a dizer que o universo parece ter sido feito para nos abrigar. Esse vídeo vai mudar a forma como você entende a realidade, então ativa o sininho. Até lá!